Olá, adolescentes! Olá para você que está aí e nos acompanha semanalmente as lições da EBD da Primeira Igreja Evangélica Batista aqui em Araraquara, na sala dos adolescentes. Hoje nós vamos dar continuidade à lição dessa revista aqui, Diálogo em Ação, Gênesis, o livro dos começos, certo? E nós estamos na lição número 8, faça a coisa certa. Antes da gente começar, só vou lembrar para vocês que nós estamos em campanha de missões estaduais e também precisamos da sua contribuição, da contribuição que vai ser arrecadada então para os missionários que estão nos campos aqui no estado de São Paulo, levando a mensagem de Cristo às pessoas que ainda não conhecem, tá? Temos muitas cidades que ainda a mensagem de Jesus ainda não chegou. E esses missionários estão então chegando a esses lugares e proclamando o evangelho. Lembrando que você tem que orar, contribuir, né? E se um dia você quiser, você também pode ir até lá, até os campos, para levar a mensagem de Deus a essas pessoas, beleza? Então, olha lá, antes da gente começar, vamos relembrar. Nós estamos estudando o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o livro do começo, no princípio. Já passamos pela parte da criação, da criação do nosso planeta. Já passamos uma parte, então, dos patriarcas, né? O primeiro patriarca, então, Abraão. E agora nós estamos na história de Isaac, tá? E da criação de seus filhos. Então, pensando sobre a criação, faça a coisa certa. Pensando nesse meio entre Isaac e depois Jacó. Tá bom? Então, primeiramente, nós vamos orar pedindo para que Deus nos ajude, para que a gente possa aprender um pouco mais da sua palavra, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Senhor Deus, e por esta oportunidade de poder abrir a Tua palavra e aprender um pouquinho mais de Ti. Continue conosco, Senhor Deus, esteja conosco para que a gente possa aprender, Senhor Deus, e também vivenciar as verdades bíblicas, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. Nós estamos no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Eu vou ler com vocês, quem quiser acompanhar, nós estamos em Gênesis capítulo 25, versículos de 20 a 34, tá? E depois a gente vai para o capítulo 27. Primeiro a gente vai ler, então, Gênesis capítulo 25, versículos de 20 a 34. Então, olha lá. Deixa eu ver aqui certinho. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, a filha de Betuel e a irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações, mas você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele, por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Amém. Agora a gente vai para o mesmo livro, mas no capítulo 27, versículos de 1 a 10, tá bom? Isaac abençoa Jacó. Isaac já estava bem velho, havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, o seu filho mais velho, e disse: meu filho. Estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer.
Pegue o seu arco e suas flechas e vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com o seu irmão. O seu pai disse assim: Vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença de Deus, o Senhor, antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escute bem e faça o que eu vou te dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos dos melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa como seu pai gosta e você vai levá-la para ele comer. E depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Então, essa é a lição de hoje. Faça a coisa certa. Isaac e Rebeca. Isaac é filho de Abraão, Sara e Abraão, tá? O filho da promessa. E Rebeca é a sua esposa, a esposa escolhida por Deus para o quê? Casar com Isaac. Isaac se casou com Rebeca quando ele tinha, então, 40 anos. E depois ela teve o quê? Alguns problemas para engravidar. Então, só com 60 anos que Isaac se tornou pai, né? Isaac e Rebeca, eles tiveram gêmeos, Esaú e Jacó, mas eles não criaram os filhos com sabedoria. Eles tiveram preferências. Um preferia um filho e o outro aquele que não era tão preferido. Então, Esaú, ele era claramente o filho preferido de seu pai. E Jacó, o filho preferido de sua mãe. Esse tratamento equivocado aumenta o sentimento de disputa entre esses 2 irmãos. Nesse período da história dos hebreus, quando um pai de família morria, o filho mais velho ficava com toda a herança. E os irmãos, eles se tornavam servos do primogênito. Quando o pai percebia que a morte estava próxima, ele dizia sobre o filho mais velho a sua bênção. Ele dava a bênção para o filho mais velho. Como se fosse o quê? Um testamento, uma herança, né? Essa bênção, ela funcionava como uma oração do pai pelo filho, que seria o novo chefe daquela casa, daquele clã, daquele grupo. Então, ele seria o chefe. E servia de confirmação sobre quem seria o herdeiro de tudo. Então, essa é a ideia de Isaac. Então, passar a primogenitura, passar a chefia da casa para quem? Para Esaú. Mas Esaú, ele era um excelente caçador. Após uma dessas caçadas, ele volta para casa, nós vemos isso na Bíblia também, com uma fome muito grande, né? Ele percebe o ambiente, né, que estava um cheiro gostoso, delicioso, né? De um guisado saboroso, um alimento saboroso feito com lentilhas vermelhas, preparado por Jacó, seu irmão, né? Seu irmão gêmeo. Eles eram irmãos gêmeos, mas eles eram diferentes. Esaú, ele era o quê? Peludo, ruivo. Já o Jacó, ele não tinha pelos no corpo e ele era o quê? Castanho, né? Ele não era ruivo. Esaú planejava se servir quando o irmão o interrompeu, dizendo que só lhe entregaria a refeição em troca dos direitos do filho mais velho, da primogenitura. Então, ele queria a primogenitura. Então, Esaú desprezou a sua primogenitura, né? E faz o juramento entregando, então, essa parte tão importante para Jacó, entregando os seus direitos de primogenitura por uma refeição, por uma comida, né? Isso a gente vê em Gênesis, capítulo 25, versículo 34. Olha lá, versículo 34, deixa eu achar aqui. 34. Aí Jacó lhe deu pão ensopado
E está no 23. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Então ele o que? Desprezou a sua primogenitura, né? Terrível isso. Pagando então com uma comida, um alimento, uma refeição. Mesmo sentindo fome, Esaú poderia ter esperado um pouco mais para o quê? Se alimentar, não precisava se alimentar daquela refeição, né? Ele não ia morrer de fome. Mas Esaú ele ficou cego pelos seus próprios desejos. Então ele não valoriza a bênção que ele iria receber, mas sim ele troca por qualquer coisa, então por uma refeição. Quantas vezes a gente faz isso também? Troca algo tão importante por quê? Algo tão pequeno, né? Um desejo do momento é muito forte, levando a um ato que produziu um profundo arrependimento, algo que a gente não queria ter feito, mas fez por pura, o quê? Por puro impulso. Então a gente tem que pensar um pouco antes, refletir antes, para a gente não fazer coisas erradas, tá bom? Então reflita antes, não faça as coisas sem pensar, tá? O ser humano, ele vive um grande progresso quando descobre que não precisa ser escravo da sua própria vontade. Pensando o seguinte, eu preciso tanto disso, eu não posso esperar um pouco mais para fazer algo certo para Deus e para a minha vida, né? Esaú, ele entrou para a história bíblica como alguém que jogou fora algo de muito valor em troca de um desejo momentâneo. Aquilo que era o quê? Momentâneo. Então a gente vai ver aqui em Hebreus, olha só. Ele é lembrado também aqui no Novo Testamento, em Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Capítulo 12, versículo 16. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos de filho mais velho. Então ele é lembrado como alguém que pensou em trocar por algo momentâneo. Jacó, ele se aproveita de um momento de fome e de fraqueza do seu irmão gêmeo, né? E faz uma proposta em que ele compra algo muito caro. E o quê? Faz uma troca por algo tão barato, né? Esses direitos tão importantes, que é o direito o quê? Da primogenitura, de ser o filho mais velho. O tempo passou, né? E o pai deles foi envelhecendo. E ele ficou cego, tá? O Isaac, ao longo do tempo, ele foi perdendo a visão, né? E Jacó, ele é incentivado pela mãe a preparar um golpe o quê? Ainda maior. Ela queria que Jacó fingisse ser o quê? O seu irmão Esaú, quando o pai fosse dar a bênção oficial. Então estava faltando o quê? A bênção oficial, né? Que representava então essa transferência de autoridade. Essa herança seria transferida totalmente para Esaú. Rebeca ouve atrás da porta, né? Ele fica ouvindo atrás, lá atrás, na tenda, na porta não, na tenda. Ela fica ouvindo lá no cantinho dela. E ela manda, né? E ela escuta Isaac pedir para chamar Esaú e ouve toda a conversa dos dois. E Isaac, ele gostava muito do quê? De comer a caça, né? Que era preparada por Esaú. E aí o pai, pressentindo então que ele iria morrer, o que ele faz? Ele tem o desejo de saborear pela última vez o seu prato preferido. Então ele pede para Esaú o quê? Sair para caçar e que prepare para ele o guisado, né? O alimento, o prato preferido dele, né? Enquanto Esaú sai para caçar, porque ele tinha que caçar o animal, depois preparar este animal, fazer toda a parte da limpeza para depois fazer a comida. Então, isso iria demorar bastante. O que a Rebeca faz? A Rebeca, esposa de Isaac, ela se apressa e chama Jacó, prepara Jacó, com um plano para enganar o seu esposo Isaac. Jacó, seu filho, começa a sentir medo, né? Medo de ser descoberto neste ato de quê? De desrespeito com seu pai, né?
E em vez de bênção, ele poderia receber uma punição, certo? Mas Jacó, ele argumenta que o irmão era mais peludo que ele. Mãe, eu não posso me passar por Esaú. Não tenho pelos. Meu irmão, ele é cheio de pelos, né? E que seria fácil Isaac, então, descobrir a verdade. Mas Rebeca já havia pensado nisso. Então, ela planeja vestir os braços do filho, Jacó, com pele dos cabritos abatidos e também vestir Jacó com as roupas dele, com as roupas de Esaú, que tinha um cheiro, o quê? Cheiro de mato, cheiro de, de, de caça, né? E com esse cheiro, com o cheiro do seu irmão. Já que Jacó ficava somente nas tendas, então cuidando então da alimentação e das coisas mais domésticas. Jacó era o preferido de Rebeca, Jacó ficava muito próximo de Rebeca. E o Esaú ficava o quê? Próximo ao seu pai Isaac. Então essas preferências fizeram com que os meninos, né, o Esaú e Jacó, eles o quê? Se separassem e começassem a pensar então em pensar em agradar os seus pais. Então Jacó agradava a sua mãe, Rebeca, e o Esaú agradava o seu pai, Isaac, tá bom? O direito já era de Jacó. Deus já tinha falado para Rebeca que o filho mais novo seria maior que o filho mais velho, antes mesmo dos dois nascerem. Então ela já sabia disso. Ela sabia que Deus já tinha preparado seu coração que Jacó seria a pessoa escolhida por Deus, né? Antes mesmo dele nascer. Porque ela tinha ouvido do próprio Deus, né? Que o maior serviria o menor. E a palavra de Deus prevalece sobre o momento do nascimento. A questão toda é que Rebeca e Jacó nunca tinham confiado totalmente em Deus. Eles quiseram dar aquele jeitinho, tentar conseguir de uma maneira o que mais humana, né? Não deixaram Deus fazer a sua vontade. Por isso, Jacó ele tenta 2 vezes conseguir por meio das enganações dele, né? Que Deus havia dado a ele. Já tinha dado a ele, mas ele quis enganar. Ele quis trapacear. Porém, o fato de Jacó tentar ganhar de forma fraudulenta, né, errada, algo que já era dele, fez com que Deus tirasse dele essa herança. Então Deus o tirou essa herança. Ele ficou o quê? Ele acabou sendo obrigado a fugir. Então ele foge para o quê? Para outra cidade, né? Deixando para trás toda a herança que seria dele. Nesse momento ele fala que ele vai o quê? Buscar outra esposa, né? E ele vai para a casa de Labão, né? E lá ele encontra então as suas esposas, Lia e Raquel. Mas ele poderia ter ficado onde ele estava. Ele não precisava ter fugido. A vida, ela é feita de escolhas, né? Tudo aquilo que a gente escolhe hoje, nós vamos ter consequência a longo prazo. Nós já falamos sobre isso, né? Consequências. Devemos pensar muito bem nas nossas escolhas, o que nós estamos escolhendo hoje, adolescente, o que a gente pensa hoje, tá? Será que nós estamos nos levando por conquistas de sonhos, por algo como Esaú, trocando as nossas alimentações, né, nossas refeições por algo muito maior, nos satisfazendo de prazeres que às vezes não vão nos levar a nada e às vezes perder momentos importantes. Decisões ruins podem nos trazer perdas sérias em nossa vida, mas muitos só valorizam uma pessoa ou uma bênção e depois que perdem, você vai valorizar essa bênção, essa pessoa, esse momento, depois que você perde essa chance. E o versículo de hoje é um versículo muito importante, tá? É o versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, semeie coisas boas, adolescente. Pense no futuro. Não se venda por manjares de hoje, tá? Pense no futuro, que você vai ter um futuro brilhante. Não perca a sua bênção por conta de manjares passageiros, tá?
Embora essa lição, que é a lição número 8, esteja baseada em Gênesis, como a gente falou, em Gálatas capítulo 6, né, versículo 7, também é o que? O nosso versículo, né? Tudo que o homem semear, isso também colherá, tá? Então, ajuda a compreender, então, a continuidade, o final dessa história, né? Aquilo que vai dar continuidade para as próximas histórias, as próximas lições que nós vamos estudar. Chegamos às gerações de Abraão, Isaque e Jacó, né? Os patriarcas, tá bom? Isaque foi o filho herdeiro, o filho prometido de Abraão e Sara, a quem o Senhor destinou para continuar a descendência de sua família, seu povo, para a formação dessa grande nação, Israel, né? Israel é o nome o quê? De Jacó. Depois ele se transforma, o nome dele também muda, ele não é mais Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Isaac, ele casou-se com Rebeca, e com ela ele teve então esses dois filhos, Esaú e Jacó. Filhos gêmeos, dois meninos. Esaú nasceu primeiro e Jacó depois. E a ordem do nascimento dos filhos implicaria muito na história, porque Deus já tinha falado para Rebeca que o menor, né, que o maior serviria o menor. Existem muitos ensinamentos dentro de Gênesis, tá? E um deles é obedecer, a obediência a Deus, né? É um tema muito importante em Gênesis, com um alto valor, ele é importantíssimo, tá? É impossível afirmar que o maior ensinamento da história de Esaú e Jacó é quanto à vontade de Deus. Precisamos aceitar a vontade de Deus, depois precisamos entender o que Deus quer de nós, né? Deus não precisa da nossa ajuda, não precisa você dar um jeitinho, tá? Deus sabe o que faz, tá? Nós devemos confiar em suas promessas, tá? Deus não precisa da nossa ajuda para realizar a sua vontade, viu? Ele sabe o que vai fazer, tá? Nós que devemos nos alinhar à sua vontade, fazer a sua vontade, ganhamos a oportunidade de fazer parte das grandes realizações do seu reino, fazendo o melhor para Deus, né? Jacó, porém, não olhou por essa ótica. Ele quis fazer do seu jeito, dar um jeitinho, como a sua mãe também. Ele estava sedento pela primogenitura, ele queria muito ser o quê? O primeiro filho, ser o chefe daquele grupo, né? Ele armou, ele tramou juntamente com a sua mãe, ele desobedeceu, ele trapaceou o seu irmão, ele enganou seu pai e principalmente ele enganou a Deus. Ele enganou muitas pessoas. Ele quis passar por cima de todas as autoridades, não obedecendo a Deus, não obedecendo a seu pai e enganando a todos. É bem verdade que Jacó, ele era escolhido para ajudar nessa história da formação do povo de Deus e para o crescimento deste povo, mas isso não dá a ele o direito de transgredir, né? Mesmo que para ajudar no processo de formação desse grupo social. Ele não poderia, então, fazer o que ele fez, tá? Quando Deus nos escolhe, porque Deus nos escolhe e Ele nos chama para uma obra, assim como aconteceu com Isaías, cabe a cada um de nós dizer o seguinte: eis-me aqui, faça segundo a sua vontade, faça segundo a tua vontade. Não vou fazer a minha vontade, mas vou fazer a tua vontade. Um exemplo muito lindo que nós vamos ver também em Gênesis e que mostra a obediência a Deus. É o seu filho, o filho de Jacó, José. José vai mostrar o quê? Essa parte da obediência, da confiança em Deus, mesmo em momentos terríveis. Jacó não, Jacó quis o quê? Ser espertinho, quis enganar as pessoas para conquistar a bênção. Mas ele não obedeceu a Deus, ele não obedeceu a seu pai. E ele enganou as outras pessoas, tá? Deus não deixa de imputar sua justiça, mesmo em seus escolhidos. Então, olha lá, não vos enganeis.
Deus não se deixa zombar. Ele não gosta de que ninguém o engane, tá? Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, toma cuidado com aquilo que a gente faz, tá bom? Jacó, ele cumpriu o propósito do Senhor, mas também ele viveu as consequências dos seus erros. Ele sofreu muito até chegar no momento em que ele tem o que? Um encontro com Deus. Sofre o que? A perda da presença dos seus pais. Teve que ir lá longe para encontrar o que? As suas esposas. Teve que ficar muito tempo sendo enganado pelo seu sogro, né? Então, tudo isso, ele não precisava ter sofrido tanto assim, né? Mas ele teve as suas consequências, as consequências do seu ato, da sua transgressão, de querer o quê? Mexer o quê? Os pauzinhos para poder conquistar a bênção de Deus. Deus já tinha falado para sua mãe que ele seria o quê? O filho da promessa. Então espere em Deus. Obedeça a Deus. Siga a Deus, tá bom? Olha lá. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Tá bom? Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Que essa lição sirva para você e sirva para todos nós. Obediência a Deus. Entregue tudo nas mãos de Deus, que Deus vai fazer a obra, tá bom? Uma ótima semana para vocês e que Deus os abençoe. Tchau, tchau.